O ex-chanceler alemão Helmut Schmidt morreu em casa nesta terça-feira em Hamburgo, anunciou o médico Dr. Rainer Gretten à imprensa do país. O ex-líder social-democrata foi chanceler entre 1974 e 1982. O estado de saúde de Schmidt, de 96 anos, se agravou bruscamente no último fim de semana. Hospitalizado em agosto e operado em setembro por um coágulo de sangue em uma perna, Helmut Schmidt sofria de uma infecção indefinida e tinha praticamente nenhuma resistência, informou o médico. Inflexível à violência do grupo de extrema esquerda, a facção do Exército Vermelho, Schmidt conduziu reformas sociais. Conhecido como chanceler de ferro, foi o primeiro a denunciar a implantação de foguetes SS-20 soviéticos em 1977 e a defender os euromísseis da OTAN. Europeu convicto, criticou a forma como o sucessor Helmut Kohl conduziu a unificação da Alemanha. Schmidt também foi considerado o pai do sistema monetário europeu, ao lado do ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. Ele se aposentou da vida política há mais de 30 anos, mas continuou a contribuir para os debates políticos e intelectuais de seu país. Autor de 30 livros, também foi editor e diretor de Die Zeit, uma das mais prestigiadas revistas da Alemanha. A tela de Amedeo Modigliani no Coucher, considerada uma das maiores obras do artista, foi vendida na noite desta segunda-feira por mais de 170 milhões de dólares em um leilão em Nova York. O valor equivalente a mais de 600 milhões de reais é um recorde para o mestre italiano. A pintura de 1917 e 1918, que mostra uma mulher nua, provocou um escândalo quando foi exibida pela primeira vez. É uma pintura muito bonita, provavelmente a mais bonita que eu já tive o prazer de vender. Pura beleza. Vendê-la por 170 milhões foi um recorde mundial para o artista. Mas a casa de leilões Christie's conseguiu outros recordes na noite. Nurse, de Roy Lichtenstein, obteve 95 milhões de dólares, o maior valor para uma obra do artista pop americano. Uma escultura de Paul Gauguin foi vendida por mais de 30 milhões, também estabelecendo um novo recorde para o artista francês. As reclamações da União Europeia são sobre a falta de independência do sistema judiciário e a liberdade de expressão na Turquia. O documento foi apresentado como parte do relatório anual sobre os avanços nas negociações de adesão turca ao bloco. Durante o ano passado, percebemos deficiências significativas que afetaram a independência do judiciário e a liberdade de reunião e de expressão, em particular no que se refere ao aumento da pressão e intimidação de jornalistas e meios de comunicação, bem como mudanças na lei que permitem bloquear conteúdos de multimídia. As reformas nessas áreas são uma prioridade indispensável no processo de adesão da Turquia. O governo turco rejeitou as críticas do relatório. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as observações são injustas e, inclusive, desproporcionais. A União Europeia e Ankara iniciaram oficialmente as negociações para a adesão da Turquia ao bloco em 2005, mas o processo parece ainda ter um longo caminho. O Papa Francisco visitou Prato nesta terça-feira. A capital têxtil da Itália fica a 20 quilômetros de Florença. Segundo cálculos não oficiais, quase 50 mil chineses moram na cidade, o que representa 1/3 da população. Muitos deles em condições difíceis e de forma ilegal. O Santo Padre condenou a exploração no trabalho e recordou a tragédia que ocorreu na cidade em dezembro de 2013, quando 7 operários chineses morreram em um incêndio. Dormivano all'interno dello stesso capannone em cui lavoravano. Eles viviam e dormiam no mesmo edifício industrial em que trabalhavam, em uma área convertida em um pequeno dormitório feito de papelão e gesso, com beliches para aproveitar ao máximo a altura da estrutura. É uma tragédia de exploração em condições de vida desumanas, e isso não é trabalho digno. E delle condizioni umane di vita. E questo non è lavoro.
Há 20 anos, a comunidade chinesa da Itália trabalha em prato em todos os níveis da produção de vestuário, com preços muito competitivos e que levam a etiqueta Made in Italy. As condições de trabalho de boa parte dos chineses, em geral, são péssimas. O respeito às leis do horário de trabalho e de condições melhores para os operários são exigências de vários setores da sociedade. Antes de entrarem no Congresso Nacional, os índios fizeram um ritual. Na roda, um canto de guerra contra o projeto de lei que pretende mudar as regras de demarcação das terras. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, se for aprovada, pode alterar o processo de demarcação das terras dos índios, que seria por meio de lei, ou seja, após a aprovação dos deputados e senadores, e não mais por decreto presidencial. Eles querem parar, o Congresso quer parar, eles querem submeter isso ao Congresso, a votação para demarcação das terras indígenas ao Congresso. A gente sabe que se submeter isso ao Congresso, nunca mais a gente vai ver terra indígena sendo demarcada. Os índios temem que, se a lei for aprovada, a bancada ruralista impeça novas demarcações. Nós não temos direito de ocupar a terra, nós não temos poder de governar a nosso povo, nós não temos direito de reivindicar em nada, se caso aprovar o PEC 215. Não há previsão para a votação da PEC 215. Dados do Ministério da Justiça revelam que atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas. Isso representa cerca de 12% do território nacional. A maioria das demarcações fica na região da Amazônia. A criação de um novo distrito peruano na fronteira com o Chile reavivou tensões entre os dois países. O direito da área contestado por Santiago. A chefe de governo chilena, Michelle Bachelet, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Peru para discutir a questão. O chanceler do Chile falou sobre o encontro. Hacemos chamado à tranquilidade. Apelamos para a tranquilidade, a firmeza, como foi instruído pela presidente Bachelet, porque nossa integridade territorial vai ser salvaguardada. Será salvaguardada como corresponde. O chanceler ressaltou ainda que a situação não é uma emergência. Ambos os países concordam que a fronteira terrestre já está demarcada, mas Santiago começa no chamado Marco número 1, enquanto o Peru considera que o início é o ponto chamado Concórdia, a poucos metros para o Pacífico. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, chamada de ASPA, conta com 22 nações árabes e 12 sul-americanas. O encontro é o quarto desde a sua criação em 2005, por iniciativa do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião já foi organizada anteriormente em Brasília, Doha e Lima. O Brasil está representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O objetivo do encontro é estreitar os vínculos entre essas duas regiões, geograficamente distantes, mas economicamente poderosas. A decisão neutraliza mais uma vez o desejo do presidente americano Barack Obama em fechar a prisão de Guantánamo. Por 91 votos a 3, o Senado aprovou uma versão revisada do orçamento da defesa para 2016, por um valor de 615 bilhões de dólares e que estende o veto às transferências de prisioneiros até 31 de dezembro de 2016. Desde que assumiu a presidência em 2009, Obama prometeu pôr um ponto final à prisão, mas sempre foi bloqueado pela oposição no Congresso. Aberta em 2002 na base naval que os Estados Unidos mantêm em Cuba, atualmente Guantánamo possui 122 prisioneiros da guerra ao terror.
Os partidos de esquerda de Portugal se uniram para garantir maioria parlamentar e aprovar a moção que rejeita o programa de direita do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. A iniciativa foi apresentada ao parlamento pelo Partido Socialista e provocou a demissão do chefe de governo. O texto teve 123 votos dos deputados da oposição, contra 107 da coalizão governamental de direita, liderada por Passos Coelho. Graças à aliança inédita com a esquerda antiliberal, o Partido Socialista aspira a formar o próximo governo e acabar com a política de austeridade fiscal implementada desde 2011. A coalizão de direita venceu as eleições de 4 de outubro, mas acabou como minoria no parlamento. Os bispos que fazem parte da Conferência Episcopal Venezuelana querem que as eleições gerais marcadas para o dia 6 de dezembro sejam monitoradas por observadores internacionais. O medo dos católicos é que ocorram fraudes na votação. Acreditamos que a presença de observadores internacionais vai ajudar a construir confiança e transparência no processo. A Venezuela passa por uma grave crise financeira e política. O país sofre com uma intensa escassez de produtos básicos e alta inflação. Pela primeira vez desde que chegou ao poder em 1999, o movimento chavista terá que enfrentar eleições parlamentares em que a oposição aparece com vantagem de 14 a 31 pontos em várias pesquisas. Cerca a las urnas, también